Com a topografia do código, nós encontramos então dois grandes blocos, a parte geral e a parte especial do código. Na parte geral é onde nós temos as regras, vamos dizer, normais, as normas de base da atividade processual. Ali vocês encontram as normas que regem a atividade processual, a função do próprio Estado na sua missão de dizer e de realizar o direito, que é exatamente essa função jurisdicional, quem são os sujeitos, quais os atos processuais pertinentes, formação, suspensão e extinção do processo. Bem, ali em azul está a nossa tutela provisória, que é o objeto do nosso estudo. A tutela provisória não poderia, estar localizada nesse momento, quer dizer, neste quadro do Código de Processo Civil, numa parte geral. O que nós temos, inclusive, enfrentado, nós professores, em darmos esta matéria, que deveria, segundo o Código, estar na TGP, lá no início. Agora, a tutela provisória é tão especial, ela possui tanta especialidade, tantas exceções, que naturalmente é necessário primeiro estabelecer o que é o processo. Para ter ideia do processo, para ter ideia do seu desenvolvimento, essa tutela provisória também tem o seu momento. Então isto vai definir um repensar por parte do professor em como colocar este ponto da tutela provisória para extrometê-lo, retirá-lo daquilo que se chama a parte geral do código. Na verdade é uma matéria especialíssima que deveria estar aqui na parte especial, num desses livros onde nós temos na tutela provisória uma atividade, quase uma ciência, que deve ser estudada à parte, e não apenas em comentários do TGP, que o TGP ainda o aluno não está sabendo sequer o que significa o processo, não sabe sequer o que significa uma sentença, que característica ela tem, como é que se faz uma petição inicial. Tudo isso ao aluno, nesse momento, deve-se respeitar, então, a questão acadêmica, a questão didática de como se dá esta matéria. Por isso, os senhores foram matriculados nesse processo civil 4, exatamente para que se destaque para ele exclusivamente este ponto, esta ciência que é tutela provisória. Aí nós vamos então encontrar os outros livros, o livro 1 do processo de conhecimento, onde nele, nessa parte especial, se dá todo um processo regular com as partes, primeira que é da postulação, que é a fase da instrução, que é a prova, e é a fase decisória. O processo, portanto, de conhecimento, sabe-se muito bem que ele progride, que ele se processa nessas três grandes fases. A fase da postulação, a postulatória, onde as partes argumentam, o autor o que pede, o réu o que se defende. Depois nós temos réplica, tréplica, pedidos de outras formas, como por exemplo o pedido de produção probatória. E aí sim, uma vez terminada esta fase das postulações, entramos na fase agora da chamada instrução do processo, que é nada mais ou menos que a fase probatória. Quer dizer, não adianta nada eu argumentar se eu não provo o que eu argumentei aqui. Então veja que temos um desenvolvimento. Eu disse que um fato aconteceu, agora eu vou provar esse fato. E quem melhor provar, autor ou réu, a sua versão, terá por parte do juiz uma decisão. E aí seria então a terceira fase, a fase decisória do processo, com uma fase de julgamento, onde vai englobar inclusive nessa fase decisória não apenas a sentença do juiz, mas também todas as decisões colegiadas que podem vir através dos recursos competentes interpostos às decisões. Então vejo que nesta fração que nós temos aqui, nessas frações de um processo, quer dizer, postulação, instrução e decisão, à medida que pode se mostrar provisória, esta tutela provisória, ela pode acontecer em qualquer momento. Entendido aqui, tutela, uma tutela do Estado, é uma providência que o Estado deve tomar. Assim como eu tenho uma tutela de conhecimento, que o Estado me dá a tutela jurisdicional de conhecimento, também eu tenho uma tutela provisória. E essa tutela, voltando ao conhecimento, é necessário que o juiz primeiro conheça conhecimento, que ele primeiro conheça da matéria, ou seja, da argumentação e da prova, para depois poder decidir.
ninguém decide sem conhecer primeiro a matéria. E nesse sentido nós temos o processo de conhecimento. Nestas várias etapas do processo de conhecimento, também pode acontecer no processo de execução, vamos ver depois, podem existir medidas de natureza provisória, onde o juiz estaria, assim que provocado, autorizado a decretar esta medida ou rejeitá-la, quando nós tivermos situação de urgência, por exemplo. Então, encontrada esta situação no curso do processo ou até mesmo antes dele, eu preciso de uma providência jurisdicional imediata. E esta tutela é provisória por quê? Porque ela não é definitiva. E quando ela será definitiva? Quando tiver uma sentença definitiva. Quando aquele processo tramitar por todo o seu caminho natural até chegarmos a uma sentença final. Então, se eu falo hoje em alguém ser mantido com uma verba alimentar provisória, vai ser mantido até que chegue ao final de uma sentença definitiva, onde esses alimentos provisórios podem ser revistos para mais ou para menos, ou quem sabe até revogados, né, no sentido de serem extintos esses alimentos por conta de uma decisão final, onde o juiz, por toda a tramitação do processo, quem sabe por anos, o juiz se dá conta que aquela parte já não mais precisa deste numerário a sua sobrevivência. Por esta razão, então. Depois nós temos ali o cumprimento de sentença, que também são medidas de cumprimento de um título executivo judicial, quer dizer, a sentença que nasceu do processo de conhecimento. É possível também, imagine que o devedor esteja se desfazendo dos bens na hora de cumprir com a sua sentença, que voluntariamente está se rebelando. Na verdade, o credor, nesse momento, pode adotar medidas protetivas, chamadas de provisórias. Esta tutela aqui vai bloquear os bens do devedor, ou bloqueando ativos financeiros, ou mandando penhorar imediatamente bens, fazer registro no registro de imóveis, lá no Detran registrando que aquele carro está à disposição do juízo. Então são medidas restritivas ao patrimônio do devedor para que se garanta, ao final do cumprimento de sentença, um provimento jurisdicional efetivo, quer dizer, que a sentença se realize efetivamente. Não adianta nada nós termos uma sentença condenatória se o devedor já se desfez dos bens. Então, também no cumprimento de sentença, e eu posso dizê-lo também no processo de execução, a mesma natureza que nós temos constritiva através de uma tutela provisória. Vejam, no título executivo extrajudicial é que nós vamos ter um processo de execução. É um co-irmão ali do cumprimento de sentença, só que muda o quê? É o título. Lá, título executivo judicial, que é a sentença, aqui no processo de execução existe um título executivo extrajudicial, quer dizer, criado fora de um processo. E por que não precisa de um conhecimento, título executivo extrajudicial? Porque nele é contida, né, está embutida uma confissão. Eu, quando compro um determinado bem, eu estou confessando com o meu cheque que eu estou dando que eu devo esse valor. Eu não preciso do processo de conhecimento para confessar, salvo que o meu cheque tenha sido roubado, extraviado, ou outra assinatura seja, bom, vou ter o direito de me defender e mostrar ao juiz que aquele caso, através de um conhecimento sumário, que aquele cheque não era, ou a assinatura não era minha, enfim, não era minha, e eu com isso posso fazer, né, a minha defesa normal. Mas a princípio, uma vez não impugnado o título executivo, ele tem a sua execução perfeita, e aí não preciso de nada, absolutamente nada, de um processo de conhecimento por essa razão, né, bastante simples e bastante compreendido. E finalmente nós temos os processos dos tribunais, que também são medidas, às vezes, em que a tutela provisória pode existir. Vejam, numa ação rescisória, a tutela provisória ser necessária, é possível, né? Também nos recursos, em grau de recurso, alguma situação modificativa de fato de direito tenha acontecido, a tutela provisória pode entrar também naquilo que se chama meios de impugnação das decisões judiciais, são os recursos que também podem ser objeto, ainda na fase recursal, de uma tutela provisória necessária. Então vejam que estas são aqui as diretrizes primeiras do que pode conter a tutela provisória, da sua larga aplicação, tanto em processo de conhecimento, tanto em processo de execução, seja de título extrajudicial ou judicial, seja também nos tribunais. E claro, apenas finalizando este módulo, a questão do cumprimento, aliás, dos procedimentos especiais, ali no livro 1, que eu pulei de propósito,
Porque os procedimentos especiais estabelecem uma simbiose entre todos os procedimentos. Procedimentos especiais são assim chamados porque são verdadeiramente especiais. Eles não guardam uma autonomia, um perfil, uma personalidade. Eles são mesclas ou de processo de conhecimento com processo de execução, ou de processo de conhecimento com atividade cautelar. Então, os procedimentos especiais eles são realmente tidos por essa característica. Trago a vocês o exemplo da reintegração de posse, né, que ela adota um processo de conhecimento. No mesmo processo, o juiz conhece se a pessoa é proprietária, conhece se houve a invasão ou a ocupação e se essa posse assim ocupada faz menos de ano e dia que houve o fato, né? Uma vez caracterizadas, conhecidas essas três situações, quer dizer, a propriedade, a invasão ou a ocupação e o prazo de um ano e um dia, o juiz está agora autorizado a dar a decisão, dando a tutela provisória ao proprietário e mandando então liminarmente, aí entra a atividade cautelar, a tutela provisória, para mandar desocupar este imóvel. E caso não seja desocupado no prazo dado, intimado o invasor, né, o juiz pode definir um prazo, então, ali da execução compulsória, e mesmo que seja a força, né, caso até da brigada militar ser chamada para desocupar de forma bastante forçada esta medida judicial. Então, por estas palavras, eu aqui termino esta primeira aula, né, dando já então este enfoque geral, para que entremos logo na tutela provisória no segundo encontro. Tá bem? Eu quero que vocês se protejam, que vocês se cuidem muito. A situação é bastante complicada e nós estamos vendo. Eu até estava pensando em caminhar aí, fazer o meu passeio na rua sem me aglomerar com ninguém, mas também isso já estão hoje proibindo. Então é bom que nós todos tomemos cuidado suficiente para que se consiga vencer este momento de crise que todos passamos e que Deus continue nos protegendo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado.